Boa tarde, meu nome é Stephanie Vicente. Eu estou cursando o segundo período de Engenharia Civil pela UFPR, aqui no SEM, e esse é um trabalho apresentado para a disciplina de Geologia Aplicada a Engenheiros, e o meu tema é Sistemas de Classificação Geotécnica dos Solos. Então, vamos começar com o que é um solo, como ele pode ser descrito. O solo, ele é um meio complexo e heterogêneo, produto da alteração, do remanejamento e da organização do material original, seja ele uma rocha, um sedimento ou outro tipo de solo, sob a ação da vida, da atmosfera e das trocas de energia que aí se manifestam. Ou seja, o solo que nós temos hoje, ele é fruto de uma alteração geral do solo lá do começo, lá da criação da Terra, das primeiras rochas. Então, todo esse material ele ainda está presente em outros tipos e diversificados tipos de solos. Esses solos eles podem ter duas origens, as origens residuais e sedimentares. As residuais, elas permanecem no local em que a decomposição da rocha origem, da originária, se iniciou. Já as sedimentares, elas são aqueles que foram levados por algum agente de transporte, ou seja, um vento, a água, marés, até geleiras, né? Elas podem também movimentar os solos e levar para outro lugar distinto do que aquele onde ele se iniciou. Para classificar um solo, são considerados alguns aspectos dele. São eles a umidade, o peso específico aparente, a densidade dos grãos, que é a relação entre a massa de uma amostra de solo e o volume ocupado pelas suas partículas sólidas, a granulometria, que ela verifica a distribuição das partículas que nele constituem, sejam elas de natureza inorgânica ou mineral, em classes de tamanho. Essa informação ela também pode ser chamada de fração granulométrica. O limite de plasticidade do solo, o LP, que é o valor de umidade na qual o solo passa do estado plástico para o estado semissólido. Esse limite no qual o sólido começa a se quebrar em pequenas peças quando enrolado em bastões de 3 milímetros de diâmetro, ou seja, o menor teor de umidade em que o solo se comporta plasticamente. E o limite de liquidez, que é o teor de umidade do solo com que se unem, em 1 centímetro de comprimento, as bordas inferiores de uma canelura feita em uma massa de solo colocada na concha de um aparelho específico, chamado aparelho de Casagrande. E sob a ação de 25 golpes dessa concha sobre a base do aparelho, é que é feito esse teor de umidade. Também são considerados o limite de concentração do sólido, que deve ser determinado sempre que o índice de plasticidade for alto, a compacidade desse solo, que é um índice utilizado para determinar o grau de compactação de um material granular e não coesivo, e o índice de vazios do solo, que é a razão entre o volume de vazios e o volume de sólidos em uma massa de sólido. Ou seja, se você pegar um copo e colocar algumas pedrinhas dentro, algumas rochas, vão ficar aqueles buraquinhos, né? Os vazios que estão faltando. Então, essa é a razão entre o volume de vazios e o volume de sólidos em uma massa de solo. Existem vários tipos de classificação, mas nesse seminário a gente vai falar de apenas 3 delas: a TRB, a MCT e a SUX, que a gente já viu em aula. Então, falando separadamente de cada uma delas, começando com a TRB. Esse método ele utiliza da granulometria, do limite de liquidez e do índice de plasticidade para classificar um solo, tendo o intuito de analisar materiais para base e subbase de pavimentos. Esse é sua principal utilização. Para a realização dessa classificação, os solos são separados em 7 grupos, que vão de A1 a A7, e divididos em 2 seções. A primeira corresponde aos solos granulares, que compreendem os grupos do A1 ao A3. Estes solos eles contêm uma granulação grossa e cerca de 35% ou menos de material passante na peneira de número 200, que é uma peneira específica para essa atividade.
A segunda seção representa os solos finos, de A4 a A7, que são os solos siltosos, com porcentagem passante na peneira, número 200, e maior que 35%. Então, aqui eu encontrei uma tabela da DINIT, que ela mostra mais ou menos a classificação, como é feita essa classificação. Então, aqui a gente tem os dados da classificação geral, a classificação do grupo, se eles estão passando ou não na peneira, né, os números de peneira, número 10, número 40, número 200, a fração passante na peneira de número 40, o limite de liquidez, o índice de plasticidade, o índice de grupo, os materiais constituintes e os comportamentos do subleito. Então, todos esses segmentos são avaliados para poder classificar o solo nesse estilo de classificação ATRB. Outro sistema de classificação é o MCT. Esse método utiliza corpos de prova compactados de dimensão reduzida de 50 mm de diâmetro e 50 mm de altura. Ele permite avaliar propriedades fundamentais dos solos, como a contração, permeabilidade, a expansão, o coeficiente de penetração da água, a coesão e a capacidade de suporte e famílias de curvas de compactação. Esse método ele possui duas classes, definidas pelo prefixo L, para solos com comportamento laterítico e N para não laterítico. O que seria um solo laterítico? Eles são solos superficiais, típicos das partes bem drenadas de regiões tropicais úmidas, resultantes de uma transformação da parte superior do subsolo pela atuação do intemperismo. Então, ele é dividido em 7 subclasses correspondentes. Os solos de comportamento laterítico são subdivididos em 3 grupos, sendo eles o LA, areia laterítica quartzosa, o LA', o solo arenoso laterítico, e LG, que é o solo argiloso laterítico. Já os solos de comportamento não laterítico possuem 4 grupos: o NA, areias, siltes e misturas de areias e siltes com predominância do grão de quartzo e ou a mica não laterítica, o Na', que são misturas de areias quartzona com finos de comportamento não laterítico, solos arenosos, e o Ng', que são solos argilosos não lateríticos, e o Ns', solo siltoso não laterítico. E aqui mais um exemplo, né, uma carta de classificação desse método. Então ali a gente consegue ver as subdivisões, né, os coeficientes, penetração, contração diametral. Então é isso que é utilizado para classificar esses tipos de solo nesse sistema MCT. E o último sistema, mas não menos importante, é o de classificação, que tem como princípio que os solos grossos podem ser classificados de acordo com a sua curva granulométrica, enquanto o comportamento dos solos finos está relacionado com a sua plasticidade. Nessa classificação, os solos são divididos em solos de granulação grossa, onde mais de 50% é retirado na peneira de número 200, e solos de granulação fina, onde mais de 50% passam por essa mesma peneira. Ele pode ser dividido em siltes e argilas com limite de liquidez inferior a 50 ou com limite de liquidez superior a 50 e em turfas, que são solos que podem ser identificados facilmente, tanto pelo cheiro quanto pela cor, a porosidade e a textura fibrosa, uma vez que apresentam alto teor de matéria orgânica. E aqui, por fim, temos duas tabelinhas de classificação SUCS. A de cima é a de graduação grossa. Então, a gente pode ver ali que a gente tem várias classificações diferentes. Pedregulhos sem finos podem ser divididos em bem graduados ou mal graduados. Os pedregulhos com finos, que podem ser siltosos ou argilosos. As areias sem finos, que podem ser bem ou mal graduadas. E as areias com finos, que também podem ser siltosas ou argilosas. E a tabela de baixo é a classificação de graduação fina. Ali temos divididos em silt inorgânicos, argilas inorgânicas, siltes orgânicos, siltes e areias finas, argilas inorgânicas e argilas orgânicas. Então, essas são as duas tabelinhas usadas para classificar os solos pelo método SUCS.
Então, muito obrigada pela atenção e espero que tenha sido de grande entendimento para todos que assistem.